começando o primeiro Teologia de Quinta. Eu sou o Thiago, diretamente da Zona Leste de São Paulo, e o meu versículo é: porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Tá lá em Tiago 2, versículo 10. E ao meu lado está ele, Lucas. Sua vez, meu jovem. Fala, pessoal. Caramba, mano. Fazer um podcast com radialista é outra coisa, né, velho? Dicção, eu aqui com essa dicção pra dentro. Mas é isso aí, eu sou o Lucas Paiva, direto aqui de Santo André. E um versículo que eu gosto muito aqui, e até penso que expressa muito bem todo esse desejo de estudar teologia, de saber bem explicar para os outros também a fé cristã, é 1 Pedro 3,15, que diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então é isso aí. É isso aí, esse é o primeiro programa Teologia de Quinta, que é óbvio, vai pro ar toda quinta-feira ou uma quinta-feira a cada 15 dias. Aguardem sinais, vocês verão e ouvirão aí nos próximos episódios. É um projeto novo que a gente está começando, a gente espera abençoar a vida de vocês com essa conversa que vai falar sobre teologia, vai falar sobre tudo que rola esse universo que a gente está acostumado, a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. Vamos debater assuntos que são do nosso cotidiano, que são assuntos contemporâneos. E é isso, né, meu jovem? Mas pra galera que tá chegando agora, que tá ouvindo nesse primeiro episódio, ou decidiu maratonar todos os programas, que no futuro deve existir vários aí. Então, vamos para as nossas redes espaciais interplanetárias. Para quem quiser achar a gente, Lucas, aonde que acha a gente? Pode procurar a gente no Instagram, @Teologia de Quinta, e lá no YouTube também, Teologia de Quinta. Até no Google já testei. Aí, ó. Pesquisar Teologia de Quinta é o primeiro que aparece lá, não tem outro, hein? É isso aí. O mais engraçado é que vai ter muita gente procurando Teologia de Quinta, que me parece que o Augusto Nicodemos fez alguma coisa com esse projeto. Teve alguém que fez e abandonou. Verdade. Então vai cair. Eu vi lá, cheguei a ver. Isso aí vai mesmo. cair com a gente aqui, não tem problema. E tá convidado, viu? Augusto Nicodemos. Queremos você aqui, Augusto. Queremos você aqui. A pessoa se o homem vem? Vai ser uma honra conversar com ele aqui. Bom, pra gente falar desse primeiro programa, a gente não vai esticar muito o chiclete, a gente vai explicar, a gente vai feio, nós vamos explicar um pouco sobre o que é o Teologia de Quinta, por que a gente decidiu começar esse trabalho. E como eu disse há poucos minutos atrás, a ideia é essa, é conversar sobre teologia, trazer algum tema contemporâneo e conversar como nós que pertencemos à fé cristã, né, cremos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, e como é que a gente lida, né, com esse mundo que a gente está vivendo, como é que a gente reage, né? Como nós podemos ser humanos melhores, pessoas melhores e, consequentemente, um cristão melhor. O que nós achamos e pensamos que deve ou não fazer. O legal de tudo, né, Lucas, é que ninguém aqui é dono da verdade, né? A gente tá aqui para conversar, para crescer. Se a gente errar, tá tudo certo. O importante é aprender e evoluir como cristão, né, meu jovem? Exatamente, né? Eu, até nesse assunto mesmo, um versículo que eu gosto muito que até meu pastor falou recentemente, é 1 João 2,6. Né? Até abri ele aqui, que diz, né? Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, a gente vai andando com Cristo e vai aprendendo com ele, né? Exato. Durante a caminhada, né? Até um amigo meu, uma vez, a gente às vezes entra nessas discussões sobre como que vai ser no céu, será que a gente vai chegar lá? Eu gosto muito dessa, né? Porque ele abriu minha mente com isso. A gente ficava se perguntando como que vai ser, a gente vai chegar no céu e vai ter conhecimento pleno de todas as coisas, assim que pisar lá, o entendimento sobre tudo. E como se fosse um chip que entrasse na nossa cabeça, bum, o né? Upload de informação. Então, o upload. Aí eu sempre pensava, né, será que vai ser assim? São respostas que a gente não encontra na Bíblia, né? A gente já se dá por muito satisfeito que a gente está salvo e vai passar a eternidade lá. Mas como que vai ser, né? A gente se pergunta isso. E aí ele falou assim, eu acredito que, diferente disso, a gente vai ter a eternidade para conhecer a Deus, né? De forma plena, como ele é,
né? Sem os ruídos da nossa própria humanidade. Aí quando ele falou isso, eu falei, nossa, cara, verdade. Isso, velho. Eu acho assim, às vezes a gente se preocupa tanto com tanta coisa, com tantos assuntos, como é que vai ser, e vale a gente pensar e que a nossa primeira preocupação, na verdade, tem que ser chegar lá. Porque por mais que a gente tenha certeza, não, eu tenho certeza da minha salvação, Cristo me salvou, ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Será que só isso basta? Será que se no percorrer, nessa nossa caminhada maluca que é a vida do homem aqui na Terra, um simples vacilo não pode colocar em risco a minha salvação? Talvez naquele minuto que eu titubear, que eu pensar, será que isso não pode fazer com que eu perca a salvação? Tem muita conversa que dá pra gente tirar de vários assuntos, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse programa, nesse podcast. Por enquanto, talvez, não sei, se você tiver assistido é porque teve a versão em vídeo, e você tá tendo a oportunidade de nos ver aí no seu vídeo. Agora, se você só tá escutando no podcast, se você só tá aqui, é porque talvez não tenha entrado a versão em vídeo. Então, na dúvida, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram e confere se nós estamos em vídeo ou não. Por quê? Porque não dá pra prever o futuro ainda, né, meu jovem? Nem se a gente orar aqui e fazer um revelamento, não vai rolar. Mas dá pra gente falar sobre um monte de coisa, dá pra gente interagir sobre muitos assuntos. A gente preparou aqui uma lista de temas pra gente poder falar no decorrer dessa nossa primeira temporada, que não tem número de episódios definidos. A gente vai gravando até Deus permitir. Você tá com a lista aberta aí, Lucão? Tô aqui no meu celular, deixa eu ver. Pra galera que tá escutando a gente aí, que tá nos assistindo, fale aí alguns temas que a gente já separou pra trazer nessa primeira temporada pro pessoal ficar ligeiro aí, ó. Olha, tem um começo bem polêmico aqui, eu diria, né? A gente gosta disso, de polêmica. O primeiro assunto da lista já é o cristão e a política. Eita! Nossa, que a gente até pensou, né? Como que o cristão deve se portar, o cristão deve se envolver, como que é, então... Responder algumas perguntas aí, refletir sobre isso. O segundo tema, os desigrejados. Nossa, rapaz. Importante tema. Eu já me encaixei nesse desigrejado aí. Eu vou ter lugar de fala, viu? Olha só. Depois vamos ter o poder da comunhão. Aí a gente dá uma acalmada, né? Ó, se você é um desigrejado, entende o poder da comunhão. Exato. Qual que é o poder dela na vida do crente, né? Então, aí. Congregar é muito importante, estar em comunhão com a igreja. Graça barata e graça cara. O cristão e a pornografia. Importante tema. Demais. Missões no contexto pós-cristão, né? Igreja saudável, né? Porque se eu tô lá no Flecha Podcast, eu tô na igreja saudável. Então, se a gente não falar disso... Exato. Tem que falar. E vai trazer a experiência desse seu projeto pra cá também, cara. Com certeza. Vamos lá. É uma coisa que eu sempre gosto de resumir. Esse tema já dando um spoiler gigante aí. Spoiler! Não existe igreja perfeita. Essa é uma coisa central. Não existe igreja perfeita. Mas o mínimo que toda igreja deve ser é saudável, né? Exato. E depois os dois últimos temas seriam brain root, né? Mentes viciadas. Que diz respeito a... Eu inventei uma palavra, né? TikTokização das coisas, né? Boa, a gente começa a consumir conteúdos rápidos e a gente não para mais. Quando a gente vê, passou 3 horas, não, daqui 10 minutos eu faço o que eu tenho que fazer e a gente tá lá. E de repente isso tem tirado até o foco, a nossa concentração de coisas realmente importantes, né? Exato. Alguns estudos já dizem aí que algumas pessoas não estão conseguindo nem mais assistir filme direito. Estão dividindo um filme em 10 dias. Em 10 dias, isso porque um filme em média de 1h30, 2 horas, né? Você vai no cinema, as pessoas estão impacientes até pra assistir filme no cinema. Um filme de 2 horas o pessoal já não aguenta mais assistir, quer assistir velocidade 2, né? Bem por aí, né? E aí cabe até um questionamento, né? Se a gente não tá conseguindo assistir filmes de 1h30 em média, o que a gente tá fazendo na igreja com pregações de 40 minutos? As pessoas podem ser prejudicadas nisso, né? Deixar de ser nutridas pela palavra porque não tem foco, né? Então esse é um assunto muito importante. Muito. E o último aqui da nossa lista, não é uma lista definitiva, pode entrar, pode sair episódios, cabe a sugestão também de cada um aí também que quiser sugerir, mas o último é o diabo da depressão, o cristão e as doenças mentais, né? Como que o cristão deve se relacionar com a depressão, Depressão é o diabo? Exato. É uma doença que deve ser tratada, então
temas aí pra gente explorar. Alguns polêmicos, outros mais vamos respirar. Mas a gente gosta disso. E tem o mais recente que a gente conversou também foi sobre as bets, né? Esse assunto também tá bem atual. A casas de apostas, os irmãozinhos fazendo bet aí no seu time do coração, tá apostando tudo. Será que funciona? Como é que a gente precisa se comportar? Enfim, o podcast é pra isso, é pra trazer temas que sejam relevantes, que fazem parte do nosso dia a dia. A gente separou aí, por exemplo, de política para falar, porque nós estamos iniciando esse projeto em semana de eleição aqui em São Paulo, né, eleições municipais. Então, é onde a gente tá acostumado a ver debates, brigas. Você liga a televisão, é horário político. Você liga o rádio, é horário político. Você vai pro podcast, estão falando de política. Então, como é que nós, cristãos, nós podemos nos comportar? De novo, ninguém aqui é dono da verdade. Ninguém aqui sabe, vai dar a palavra final. A gente tá aqui, eu posso dizer assim, Lucas, pra gente abrir caixas de diálogo, né? Abrir caixas de conversa, abrir possibilidades de bate-papo. Você pode concordar, você pode discordar. No final, a gente tem que se abraçar e orar junto e lembrar que a gente só aqui nós estamos aqui apenas por uma única razão, que é ser uma, como diz o Douglas, né? Douglas Gonçalves, ser uma cópia de Jesus, ser um representante de Jesus na Terra. E como fazer isso? É fácil? Não é fácil, irmão, porque nós é carcaça velha. Tem pecado, tem tudo. Mas é possível. É possível a gente se esforçar, é possível nós sermos pessoas melhores. E aí, talvez, sem muito evangeliquez, talvez sem muito falar, mas talvez no agir, nós possamos ser pessoas que refletem melhor a Cristo, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, e dessa forma que você possa também levar outras pessoas a Cristo. Então é um pouco sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, né, meu jovem? Isso aí, por ser a distância já não tem a chance de cadeirada, né? Menos mal. Mas é como eu falei, né? Se alguém afirma que permanece ele, deve andar como ele andou. E nada melhor do que a gente andar como ele andou do que conhecer andando com ele, né? Então, a gente andando com Jesus aí, partilhando da comunhão, das reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus e crescendo em fé, né? Nesses assuntos que às vezes são tão espinhosos, mas eu tenho certeza que a gente consegue refletir e encontrar a melhor forma, sempre pensar o que faria Jesus no meu lugar, né? Exato. Eu até costumo dizer que essa questão do que faria Jesus no meu lugar, todo cristão deveria pensar nisso antes de fazer qualquer coisa. Porém, eu acredito que uma maturidade de fé, ela evolui a isso ser automático na sua vida, né? Você começa ali caminhando e aí, nas pequenas coisas, o que faria Jesus no meu lugar? O cara te fechou no trânsito, o que faria Jesus no meu lugar? Mas a gente deve sempre buscar evolução, uma maturidade cristã, para que esse hábito se torne um reflexo, né? Ser realmente um hábito automático na nossa vida de andar como ele andou. Ser como ele. Então eu penso muito nisso. É verdade, cara. E aí eu já quero deixar uma pulga atrás da orelha pra quem tá escutando, e talvez uma alfinetada pra quem pensa diferente, talvez, não sei. Entenda-se como quiser, a gente gosta de polêmicas aqui também. Cara, esse negócio que você falou de pensar como Jesus, cara, é meio louco, porque Jesus, ele tinha uma vantagem sobre nós, né? Ele também era Deus, né? Então ele conseguia pensar dos dois jeitos, como homem e como Deus. E como a gente, cara, consegue pensar assim como Jesus, cara? Eu já me peguei pensando muitas vezes nisso, quando eu tava no outro ministério neopentecostal, Entendedores Entenderão. Teve uma fase que existia uma pulseira que você usava amarradinha no braço, que era exatamente o que Jesus faria. A ideia era, você usava aquela pulseira para que você tivesse sempre aquele em mente, o que Jesus faria nessa determinada situação. A diferença entre Jesus e nós é que nós já estamos numa natureza pecaminosa, né? E ele não tinha pecado algum. Então, a partir daí, que nós já temos uma natureza pecaminosa, a tendência do ser humano é sempre cair pro lado do pecado. E o que fazer para não cair? Como fazer para não cair? Será que só ler a Bíblia basta? Será que só você ser uma pessoa de oração basta? Será que só... O quanto é difícil muitas vezes dizer não? Porque, pois é. Cara, tem muita coisa que a gente pode conversar aí, cara. Eu vejo nessa questão sobre... graça, né? Graça.
próprio Espírito Santo, que ele vem, eu acho que, rebalancear a vontade humana, assim, né? Na verdade, até trazer a possibilidade de nós resistirmos às tentações, né? Então, ele é o nosso ajudador, nosso conselheiro, nosso bom amigo. Então, advogado, Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Então, a gente sempre tem essa possibilidade. Porém, como que é? Você vai também ficar caindo toda hora, sendo tentado toda hora? Tem até um livro que fala muito bem sobre isso, que é o Você é Aquilo que Ama. O poder espiritual dos hábitos, se eu não me engano, o slogan dele. Que ele vai falar sobre essa formação de hábitos para glorificar a Deus. Porque nem sempre nós somos aquilo que nós pensamos ou queremos aquilo que pensamos querer. Mas nós somos aquilo que nós fazemos de fato. Nossa. Isso é pesado, hein? Às vezes a gente tem a mentalidade, a gente crê de fato na nossa mente. Não, eu creio em Jesus. Eu fui convencido de forma racional e tudo bem. Eu tenho essa convicção total. Só que eu tenho hábitos totalmente depravados, hábitos pervertidos, hábitos que não condizem com aquilo. Isso vai desde as questões mais extremas às questões minuciosas, tipo uma alimentação saudável. Nossa, isso aí acabou. Não sobrou ninguém. É verdade, Então, Thiago saiu da live, tufo. Então muito sobre isso, né? Se eu digo que eu amo a Deus com todo o meu entendimento, todo o meu coração, com todas as minhas forças, isso vai dizer sobre o caminho que eu vou percorrer para demonstrar esse amor. E isso inclui a mudança de hábitos, né? Exato. E cientificamente falando, cara, dizem os especialistas aí, que eu não sou um deles, só tô replicando essa informação, a média para o ser humano criar um hábito, ele precisa manter essa constância por no mínimo 3 semanas. Você falou de saúde. Por exemplo, uma pessoa que quer começar a frequentar a academia, no mínimo, ela precisa ir na academia de segunda a sexta-feira, pelo menos 3 semanas, para que ela consiga ter aquele hábito. E aí, quando você fala em criar um hábito, automaticamente você também fala de disciplina. Porque qualquer coisa que você faça, você precisa, no mínimo, separar um tempo para aquilo. E aí as pessoas falam, mas é tão difícil ler a Bíblia, mas é tão difícil estudar. Mas não é difícil você ficar rolando o feed do celular, das redes sociais, você ficar rolando o feed da Netflix para você assistir vídeos, né? Você, enfim, quais são os hábitos que você tem hoje que te impedem de ter mais comunhão com Deus? Então, tudo isso que a gente está falando aqui são conversas que nós vamos trazer mais para frente para poder criar esse diálogo. Teologia de Quinta tem essa proposta de sentar, conversar, abrir caixas de pensamento e pegar depois tudo isso daqui e falar assim, aí Deus, o que a gente pode fazer com isso daqui? Essa aqui é o que tá na gente, né? O que tá nesse bolo que é do Senhor e o que não é. O que não é, tira fora. O que é, permanece. E a ideia principal é gerar frutos. Então a gente espera de verdade abençoar a vida de vocês que vão assistir, que estão assistindo, que estão ouvindo esse programa. Lembra de pegar esse link, né, Lucas? Compartilhar com o pessoal. Isso aí. Dá essa força pra gente que tá começando agora. Compartilha, manda aí no grupo da igreja, no grupo do condomínio, no grupo da escola. Manda aí pra geral. Vamos movimentar, vamos crescer, mas não só crescer em números, mas que seja crescer em frutos, né? Acho que essa tem que ser a nossa principal missão. E antes da gente fechar, Lucas, a gente tem outras vidas paralelas, né? Para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais da gente. Fala um pouquinho aí do Flecha Podcast, você que já tá com 2 temporadas aí, fala um pouquinho do que você faz fora do além aqui do Teologia de Quinta. Bom, como eu já falei, eu sou o Lucas, sou casado com a Grace Belo, vai fazer 1 ano agora, dia 21 de outubro, a gente tá casado. Até comentei ontem no Corandói. Ixi, se ela escutar isso aqui, vai voar um sapato aqui na minha cabeça, mas tá tudo bem. Ontem lá no Corandói colocaram uma postagem, né? Finja que você gosta de algumas coisas pra poder atrair a pessoa que você gosta. Né? Finja, né? Realmente. E aí eu comentei lá, brincando. Eu realmente gosto de Jack Johnson, mas eu comentei brincando, né? Num dia, a moça postou uma música do Jack Johnson. No outro, eu postei eu tocando no ukulele. Dia 21 faremos 1 ano de casados. Gosto de Jack Johnson? Não. Mas eu gosto realmente, eu tava brincando, tá? Calma, Grace. Calma. Não vamos criar atrito entre o casal, não vamos criar atrito. Só entre nós aqui agora. Pois é. Eu congrego na Igreja Batista do Parque das Nações, aqui em Santo André, há 1 ano.
E tenho esses projetos, né? Sou contador, mas tenho esses projetos, né? O Flecha Podcast, onde já estamos na terceira temporada aí. A primeira foi sobre a história da igreja, foi ali para começar. A segunda foi sobre o tema Luz do Mundo e Sal da Terra. E a terceira agora a gente está falando sobre igreja saudável, né? A gente está dividindo ela em 3 partes. Deformação, desintoxicação e cura, onde a gente quer explicar como são igrejas que não são saudáveis. A segunda, que seria a desintoxicação, é basicamente para responder a pergunta: sair de lá e agora? E a terceira é cura. E fora isso também eu tenho um projeto lá dentro da igreja, que é o Além dos Bancos, onde a gente explora a pluralidade da membresia local também. Eu assisti alguns episódios, muito legal, viu? Curti. Aquilo lá é a alegria da igreja. De 15 em 15 dias, ixi, pessoal, às vezes você demora um pouquinho pra postar. Cadê o Além dos Bancos? Porque o pessoal realmente gosta. É interessante dar voz à pluralidade da igreja, né? Além dos bancos. Além dos bancos da igreja, a gente tem indivíduos, pessoas, cada um com suas histórias com Cristo, história de vida. Então, explorar isso é uma delícia, mano. É uma delícia. São conversas que a gente faz aqui, fica horas conversando às vezes e depois é difícil até de editar. Não, pra que edição? Só faz um ajuste lá. Muitos episódios é diretão, que nem você falou, como que chama aquela edição lá do... O peixe, do peixe. Você corta sua cabeça e o rabo e já era. Acabou, é isso mesmo, Não, muito bom. Mas é assim mesmo, a gente, conforme for rolando os episódios, a galera vai conhecendo um pouquinho mais da gente também, então... O podcast não tem a tendência de ser denominacional, embora por coincidência, né, nós pertencemos ao mesmo Ministério Batista, embora de locais diferentes, né, eu estou passando pelo processo de membresia nessa etapa aqui para a primeira igreja batista aqui de Guaianazes. Eu que venho de um histórico de igrejas pentecostais por muitos, muitos anos. Hoje também trabalho com produção e edição de podcast. Esse programa aqui que você está escutando ou ouvindo vai ser editado aqui pela empresa Edição On Demand, que é a minha empresa de edição, e é exatamente essa, Lucas, porque eu trabalho com o pessoal do agro, com o pessoal do esporte, e, cara, não tinha nada aqui na minha grade de programações para falar da minha fé como isso, né? Desde 2016 trabalhando com rádio, trabalhando com podcast, eu não tinha nada, não. Uma hora essa chave tinha que virar, e por coincidência a gente se conheceu no evento do Bibotalk, né, que você tava lá também, e aí a gente começou a trocar mensagens no Instagram, até o dia, gente, que esse jovenzinho postou, agora não vou lembrar o que era que você tinha postado lá, cara, que eu comentei por cima, me fugiu. Acho que era do Troféu Gerando Salvação? Troféu Gerando Salvação. E eu falei, não, agora eu tenho que chamar esse cara pra poder desenrolar esse projeto, e aí mandei mensagem pro Lucas, ele topou a ideia, estamos aí conversando há 2 semanas e o projeto nasceu, e tá no ar agora para você poder ouvir, para você assistir. Então, é um pouco sobre isso, né? Eu também tenho um trabalho com esporte, com um podcast de corrida de rua. Então, se você gosta desse assunto também, depois eu deixo o link aí para vocês poderem escutarem. Ou segue lá Corrida On Demand, a gente faz corrida de rua, enfim, vai em eventos. É isso aí. A gente vai em vários mundos, né? Mas o Corrida On Demand já é um ponto aí pra gente formar bons hábitos aí, ó. De bons hábitos. E se depender de mim, mano, a gente vai montar um grupo de corrida daqui a pouco com essa galera aqui, botar os pés pra correr. Bora. Tem grupos de corrida assim, o pessoal da Bola de Neve, o pessoal da Igreja Linda do Véu de Santo André, também tem um grupo de corrida muito forte. Precisamos colocar esse assunto aqui na pauta, Lucão. Vamos colocar esse assunto aqui na pauta. Mas é isso, Alisson. Isso aqui é só um programa pra gente começar a estrear o feed, pra você também conhecer um pouquinho da gente. Óbvio que durante os programas a gente vai conversar mais, a gente vai ter esse quebra-gelo. A gente espera que você curta de verdade. Então, se você tá escutando pelo Spotify, lembra de clicar no botão de seguir aí. Nas outras plataformas aparece como inscrever, então você já se inscreve. Se você tá assistindo essa versão em vídeo, então, já sabe, no YouTube, clica aí para se inscrever, ativa as notificações. Comentem, porque é muito importante. No Spotify dá para comentar. Então deixa os seus recados lá, tá bom? Pode deixar o oi ou lá no nosso Instagram, como o Lucas falou no começo, @Teologia de Quinta, vai lá, segue a gente, deixa o seu recado lá no nosso direct, que vai ser bom demais te conhecer e ter você aqui com a gente e compartilhar suas ideias. Aqui você tem voz. Em breve a gente pensa também em fazer lives, né? Conversar, compartilhar essa gravação ao vivo. Mas em breve. Agora, como a gente diz lá no Corrida On Demand, haverá sinais. Aguarde que haverá sinais em breve. Mas é isso, Lucão. Quer deixar suas considerações finais aí, meu jovem? Dar sua saudação final, cantar um louvor.
Obrigado pela oportunidade. Né? Não, muito feliz aí com esse projeto que se inicia, né? Eu que sou... Eu falo muito, eu gosto de falar muito. Meu Deus do céu, é quase que um problema isso. O bicho que gosta de falar sou eu. Será o nosso problema, então, conversar bastante. É um cara que você pode colocar no qualquer podcast que eu tô falando qualquer coisa. Ixi, eu sou um cara falante. E aí, graças a Deus, fui alcançado por Jesus Cristo. Vai fazer 10 anos esse ano, agora em dezembro. E nada melhor do que falar muito do Evangelho. Então eu tô muito feliz aí com essa oportunidade. Agora o Flash, Além dos Bancos, agora o Teologia de Quinta, né? Então espero poder contribuir com diversas reflexões aí, dúvidas que a galera tiver. E tamo aí. É isso aí. O Lucas é o nosso cabeça pensante. O Lucas é o cara que manda, eu sou o cara que só solta as conversas, só puxa as conversas e solta. Aí que eu quero aprender também. Eu joga a bomba. Joga a bomba e deixa pro Lucas resolver esse BO. Mas é isso aí, gente. Então, de lei, você já sabe, quinta-feira o programa tá no ar, toda quinta-feira. E é isso aí, acompanhem e é nóis. Deus abençoe, como diz os nossos irmãos da igreja Pentecostal. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Até a próxima quinta-feira. Amém. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.